Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? Vamos falar nesta aula sobre as atividades primárias da logística. Nós temos 3 atividades primárias da logística e que nós vamos abordar durante essa aula. Essas atividades, elas constituem em conjunto a base praticamente de todo o sistema logístico. E quando nós olhamos, nós vemos sobre o conceito da cadeia de suprimentos dentro da logística, beleza? Então vamos começar aí os nossos estudos sobre as atividades primárias da logística, que são o quê? Transporte, manutenção de estoque e o processamento de pedidos. Pessoal, essas 3 atividades são as atividades primárias, que você deve gravar aí na utilização da logística: transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos. Professor, por que elas são as atividades primárias? Então, basicamente por 2 motivos. Ou porque elas contribuem com a maior parcela aí do custo total de logística, ou seja, praticamente 100% do meu custo com logística está ligada às 3 atividades primárias. Ou porque o transporte, a manutenção de estoque e o processamento de pedidos, eles são essenciais, como eu disse para você, é a base para o cumprimento, para a efetividade do que a empresa entende como logística. Então são as 3 atividades que têm todo o invólucro aí da base da logística da sua organização. Beleza? Essas 3 atividades, transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos, elas são muito representativos quando observamos, igual eu falei para vocês, a cadeia logística. E eu coloco uma frase que é muito interessante para a gente gravar em termos logísticos, que é o quê? Lembrando sempre que o principal objetivo da logística é prover. Aí eu gosto de marcar com vocês para a gente ter algumas ideias em mente. Tempo correto, são palavras-chave. Tempo correto, forma íntegra na entrega de mercadoria para o cliente. Então, o tempo correto, a forma íntegra, ou seja, a minha embalagem, além de chegar no tempo certo, ela não teve nenhum dano. E a otimização do serviço. Como que se otimiza o serviço, professor? Redução de custos. E aí é o terceiro, redução de custos e melhoria dos serviços, o quarto. Então eu falo 4 palavras-chave aí, entrega no tempo correto, forma íntegra, redução de custos e melhoria dos serviços. Ou seja, eu tenho palavras-chave aí para o cumprimento de um bom sistema logístico, aí a ideia de uma logística integrada, de maneira que eu tenha uma entrega de melhor qualidade ao meu cliente. Beleza? Então, começando a falar especificamente de cada uma dessas atividades primárias da logística. A primeira é o transporte. A empresa ela pode optar pelo transporte de 3 maneiras, e essas maneiras provavelmente você conhece. Quando nós falamos em logística, é ideal que você observe como seus produtos são entregues em casa, aqueles produtos que você compra via internet. Quando você comprar, o ideal é que com essas aulas de logística, você, principalmente a aula de embalagem, das atividades primárias, observe como foi entregue esse produto na sua casa, que tipo de transporte se utilizou, como que se dá a embalagem, você observar a embalagem, como que se deu todo o processo, desde o processamento de pedido, o transporte, a entrega da mercadoria ao cliente, como que esse estoque ele foi mantido. Então você observar toda a cadeia logística para melhor compreensão da prática dessa disciplina de logística, beleza? Então, continuando aí, você tem aí, como que eu posso fazer o transporte? Frota particular de veículos. Essa daqui, a própria empresa tem a sua frota particular, ou seja, não entregue pelos correios, para a gente dar um exemplo mais simplista. Você encomenda o seu produto, eles são entregues de várias maneiras,
e geralmente por uma transportadora que talvez você não conhecia. A gente tem, eu estou lembrando mais da Transfolha, mas você tem várias transportadoras, e o Mercado Livre tem a transportadora própria deles também. Ou seja, você tem empresas, né? A Americana, Submarino, que tem a sua própria empresa de transporte também. Você pode contratar empresas especializadas para o transporte, ou seja, uma empresa que ela trabalha única e exclusivamente com logística, então ela vai fazer o transporte de toda a sua mercadoria, né? Contratar, eu coloco pessoas, mas o ideal é que a gente falar de empresas especializadas em transporte. E por fim, aquela transportadora que entrega mediante o tipo de carga, né? Você tem transportadoras aí especializadas, por exemplo, em transportar produtos de alta radioatividade ou com alta periculosidade, ou produtos que sejam que precisam de uma conservação congelada, né? Então você tem uma temperatura ideal ali do transporte. Então você tem vários tipos, várias maneiras de se utilizar o transporte. Eu coloco para vocês aí as 3 principais para você gravar. E também tem alguns fatores fundamentais para o desempenho dos transportes. E aí é muito interessante que você grave o custo do transporte, né, que tem a ver com aquele pagamento pelo carregamento no transporte entre regiões, né? Nem sempre o meio mais barato ele vai ser o mais vantajoso, porque às vezes você tem exemplos aí aonde você coloca o meio mais barato, é o modal rodoviário, né? É o mais barato, só que a estrada ela está danificada, ou o modal rodoviário vai demorar muito. Eu estou falando do transporte de caminhões, vai demorar muito para ser entregue esse produto, vai demorar 2 dias, né? Imagina uma entrega entre estados, aí é mais barato, né? Mas é mais vantajoso para a empresa? Depende. É um consumidor exigente, às vezes é um distribuidor muito grande, que com produtos muito caros, onde você vai ter uma lucratividade. Ele quer o produto rápido, ele vai preferir comprar do outro concorrente, que às vezes vai entregar o produto bem mais rápido, talvez por um modal aéreo, né? Ou seja, o transporte via avião. Aí. A velocidade do transporte, né? Que eu coloquei, é um exemplo clássico que eu dei para vocês aqui, né? A velocidade tem a ver justamente com isso que eu falei, com a questão de você ter uma entrega mais rápida da mercadoria e, obviamente, né, a consistência. Será que esse transporte ele é realmente confiável? Você pode ver que todos os conceitos estão interligados aí. Por quê? Porque um dá margem ao entendimento do outro. Ou seja, será que esse transporte eu tenho uns gastos menores ou gastos maiores aí, caso tenha uma perda do meu produto? Então você tem que, é necessário você observar. E por fim, né, ainda falando da atividade primária do transporte, que é com certeza uma das 3 aí a mais importante, digamos assim, em ordem de prioridade, nós temos aí o gasto que representa de 40% a 50%, né? Eu diria até mais, tá, pessoal? Eu diria até mais aqui, ó. Eu diria um gasto maior, né? Acaba que o PDF ficou em cima aí, mas eu diria um gasto maior com o transporte, maior do que até 45% ou 50%. Hoje em dia a gente tem um gasto maior que 50% aí nessa atividade primária. Lembrando, né, e aí eu coloquei aqui em cima para vocês, né, abrir uma informação que é importante. Esse gasto não é da empresa, no todo da empresa, é o gasto apenas com a parte logística da empresa. Beleza, pessoal? Então nós ficamos aqui no nosso primeiro vídeo falando sobre as 3 atividades primárias da logística e falamos especificamente do transporte. No próximo vídeo nós falamos das demais atividades primárias, pessoal. Até mais!